Não há satisfação maior do que a de estar na presença de Deus, na casa de Deus, diante da palavra poderosa de Deus, na percepção do mover do Espírito Santo de Deus. Colossenses capítulo 3, os 3 primeiros versos, a palavra do Eterno assim nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2, vamos ler juntos? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 2 mais uma vez: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Mesmo sem abrir, vamos recitar Marcos 16:15, que assim nos diz: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos lá, todo mundo? 1, 2, 3 e... ide por todo mundo e pregai toda criatura. Feche seus olhos. Se você crê no poder da palavra, se você crê na atuação do Espírito Santo nessa noite, neste lugar, fale com o Senhor agora. Peça para Ele ministrar o seu coração através da palavra dEle. Você pode assim fazer? Você pode fazer uma oração em favor do seu coração, desse momento oportuno. Toda distração seja retirada da sua mente, da minha mente, desse ambiente. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, e como amamos a Tua presença, como amamos. Nós damos vontade de dar um pause no momento em que a manifestação da Tua glória toma o nosso coração, toma o ambiente onde nós estamos, porque a Tua presença é o lugar, ó Deus, que nós encontramos plenitude de alegria. Nós nascemos, fomos criados por Ti, fomos criados para Ti, e queremos pedir que o Senhor venha ministrar o nosso coração através dessa palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos, ó Deus, em um país livre, em que nos permite termos acesso a essa palavra que é tão poderosa, que muda histórias, que muda vida, que muda as realidades, que nos coloca no trilho da vida eterna. Fale conosco, tira toda distração, toda dispersão, tudo que possa nos, ó Deus, fazer tirar do foco, será repreendido em nome de Jesus, e fale ao nosso coração pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Nós estamos na etapa final aí dos 5 propósitos, da série de ministrações, Uma Vida com Propósito. Quais são os 5 propósitos? Nós estamos sempre lembrando. Eu fui planejado para agradar a Deus. Vamos dizer? Eu fui planejado para agradar a Deus. Segundo, eu fui formado para fazer parte da família de Deus. Vamos dizer? Eu fui formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro, nós somos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Vamos dizer? Eu fui criado para me tornar. Quarto propósito, nós somos moldados para servir a Deus. Então vamos dizer: eu fui moldado para servir a Deus. E por último, você e eu fomos feitos para uma, vamos dizer juntos: eu fui feito para uma missão. Esses são 5 propósitos pelo qual nós existimos nessa terra. E você foi feito para uma missão. Nós iniciamos no domingo passado, passamos durante a semana essas ministrações, e hoje nós vamos falar sobre a mentalidade de um cristão que cumpre a missão. Como que é a mente, como que é a mentalidade de uma pessoa que exerce e que cumpre esse chamado. No livro que nós estamos aí ministrando, tem um testemunho que o pastor Rick Warren compartilha acerca do seu pai. O pai do pastor Rick Warren foi um pastor que atuou por 50 anos no ministério. Falei no primeiro culto que eu fiquei pensando, eu completei 10 anos de ministério, 31 de dezembro agora de 2018, 2008 a 2018, 10 anos. Eu fiquei imaginando 50 anos de ministério. Imagina você 50 anos de trabalho,
carteira de trabalho lá, você trabalhando em qualquer lugar por 50 anos. Então esse homem dedicou a vida dele a cumprir a missão. E nesse chamado bem evangelístico dentro do pastorado, a biografia compartilhada por Rick Warren sobre o seu pai diz que esse homem, ele abriu cerca de 150 igrejas nos Estados Unidos e outras nações. Grupos de voluntários da igreja juntavam a ele, profissionais liberais, dedicavam suas férias, jovens, para se unir a ele, para ir numa nova cidade, fazer uma evangelização, construir uma igreja e plantar ali, né, uma oportunidade do reino de Deus se expandir. Então era um homem que sabia, poderia dizer com toda a propriedade o que é cumprir a missão, de forma intensa, de forma excelente. E Rick Warren compartilha o testemunho de que no ano de 99, o pai dele faleceu de câncer. E nos momentos finais de vida, na verdade a última semana de vida, ele ficou num estado de semiconsciência. E ele sonhava, ele ficava quase 24 horas sobre um estado de semiconsciência. E ele sonhava, e toda vez que ele sonhava, ele verbalizava esse sonho, ele falava, ele expressava o que ele estava sonhando, o que a mente dele estava processando, e falava de forma muito forte as palavras. Em um desses sonhos, o Rick Warren estava próximo com a esposa dele, e ele narra a seguinte situação que eles viveram nessa última semana de vida do pai dele. O pai dele deitado sobre esse estado de semiconsciência, de repente, o pai dele dá como que um salto, um ímpeto da cama. Rick Warren e a esposa perto, tenta segurar o pai, fala: pai, calma, o que foi? O que o senhor, está tudo bem? O que o senhor está querendo? O que o senhor está fazendo? E o pai dele, agitado, disse assim, a seguinte frase: tenho que salvar mais um para Jesus. 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 Rick Warren relata que ele disse essa mesma frase mais de 100 vezes. Tenho que salvar mais um para Jesus. Tenho que salvar mais um para Jesus. Rick Warren sentou na cama, deitou, recostou o pai de volta na cama. O pai dele esticou a mão, colocou sobre a cabeça dele e disse: filho, salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Você percebe que o lema do pai de Rick Warren até a morte era cumprir a sua missão. Ele tinha meio que no DNA, né? Essa essência dele, o coração dele era afogueado para compartilhar do amor de Deus. E eu fiquei pensando sobre essa experiência, que essa experiência revela como intensamente estava esse propósito divino cravado na mente e no coração desse homem, como que isso estava muito forte nele. Ele tinha isso de forma muito clara, porque essa fala dele, produzida mesmo em estado de semiconsciência, uma fala repetitiva, uma fala feita de forma enfática, era um resultado natural do quê? Daquilo que estava no seu coração, porque a boca fala o que dá cheio o coração. O comportamento dele, de forma ímpeta, tentar se arrancar da cama para poder ganhar mais um para Jesus, é um comportamento, é uma reação natural de uma mentalidade que está forjada pelos propósitos de Deus, uma mentalidade que está forjada pela palavra de Deus. E me chamou a atenção alguns aspectos acerca dessa experiência que o Rick Warren compartilhou acerca do seu pai. Um dos aspectos que me chamaram a atenção é que nós nos tornamos aquilo que pensamos. Primeiro destaque que eu gostaria de fazer nessa noite: nós nos tornamos aquilo que pensamos. Vamos dizer juntos? Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Ou seja, os seus pensamentos hoje interferem diretamente na pessoa que você vai ser amanhã. Os pensamentos que tomam conta da sua vida vão influenciar no comportamento que você vai reproduzir no dia a dia. Esse homem tinha uma mente tão forjada pelo propósito de cumprir a missão, entender isso, que ele se move, que ele fala, porque a mente dele já estava nutrida com esse propósito divino. E a Bíblia já nos fala isso. Uma certa feita eu ministrei sobre isso, Provérbios 23, 7, que diz assim: como o homem pensa consigo mesmo, assim o é.
Como o homem pensa consigo mesmo, assim é. Ou seja, os nossos pensamentos influenciam diretamente na pessoa que seremos. Os nossos pensamentos influenciam diretamente no comportamento que nós teremos. Por exemplo, se você participa de uma roda, de um bate-papo informal, uma pessoa que fica falando de futebol, e aí o Galo e não sei o que, o Galo perdeu, o Galo ganhou, o Galo, a raposa e o papagaio e o porco. A pessoa que fala disso, o que você imagina? O que ela assiste? Futebol, está lá agarrado. E isso faz o quê? Entra na mente. E o que se torna? Reproduz aquilo que ela fala. É natural. Os nossos pensamentos, eles vão interferir nas nossas fases, no nosso comportamento e no nosso destino. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que entra no nosso coração, na nossa mente. Por exemplo, o grupo ISIS, radicais islâmicos, aqueles camaradas, eles tiram a própria vida, os homens bombas, achando que está fazendo a coisa errada ou certa. Por que eles fazem isso? Onde começou isso? Por algo que foi ministrado, colocado aonde? Na mente deles. Você já viu algum vídeo deles matando pessoas de forma horrenda e comemorando com a metralhadora? Se alguém já viu esses vídeos aí, pega a metralhadora, faz... Olha que doideira. Por causa de quê? De algo que foi colocado na mente deles. E aí o que a gente precisa observar com esse exemplo tão forte é que da mesma forma, irmãos, que isso pode afetar negativamente o comportamento, isso pode afetar negativamente a reação de uma pessoa, nós também podemos construir uma mentalidade bíblica. Nós também podemos construir uma mentalidade positiva que tem o poder de impactar o mundo, e tem o poder de influenciar o mundo. Ou seja, da mesma forma que pessoas, eles nutrem a mente com coisas tão ruins, capazes de matar pessoas, nós podemos nutrir o nosso pensamento com a palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e isso que entra aqui, vai desaguar, vai transbordar na vida de outras pessoas. Enquanto uns matam, nós fomos levantados para ganhar vidas, para proclamar a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Agora tudo começa onde? Na nossa mente. Diga comigo: que domina os meus pensamentos. Diga comigo, bate a mão na sua cabeça e diga assim: o que domina os meus pensamentos vai governar as minhas ações. O que domina o meu pensamento vai governar as minhas atitudes, as minhas ações. Por isso que Deus sempre, ao instruir os homens para poder entrar em batalha, esses homens chamados por ele, por exemplo, Josué, o capítulo 1, você vai ver tantas descrições, orientações de Deus, e dentre elas, Deus está falando para ele: Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Não é que ele vai ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, ou lendo lá a Torá o dia inteiro, não. Ele vai ficar lembrando dos conceitos, dos mandamentos, dos princípios. Nutre a sua palavra, nutre a sua mente, melhor dizendo, com a minha palavra. Nutre a sua mente com os meus mandamentos, porque aí você vai vencer batalhas. Porque eu sei, quando eu nutro a minha mente com a palavra de Deus, eu sei que eu sirvo um Deus que tem poder para abrir o mar, e tem poder de estacionar o sol para que uma batalha aconteça, e tem poder de criar uma nuvem no céu depois de 3 anos e meio que não cai uma gota de chuva, e faz uma abundante chuva jorrar sobre a cidade. Quando nós nutrimos a nossa mente com a palavra de Deus, meu irmão, nós cremos que nada pode parar o que Deus tem poder para realizar na nossa vida, na nossa casa e na nossa história. Veio uma enfermidade, veio um problema, veio uma situação, o meu Deus é fiel, nenhuma das suas palavras podem voltar vazia. Ele é fiel para cumprir cada uma delas, mas isso só vai estar na minha mente se eu regá-la com a palavra de Deus. E aí a minha postura, se eu leio a palavra, se eu medito na palavra, se eu tenho uma mente de Cristo, a minha postura diante dos desafios não é de se prostrar, não é de se entregar, não, é de acreditar. Por isso que a gente precisa ler a palavra. Quando eu orei, eu falei: obrigado, Senhor, porque a gente tem acesso à palavra. Porque existem milhares de pessoas que não têm a Bíblia nem escrita na sua língua, no seu dialeto, e outras que são perseguidas
Porque se encontrar uma página dessa na casa deles, ou eles lendo, são pessoas que são torturadas. E nós temos a palavra, às vezes nós temos 2, 3, 4, 5, 10 Bíblias. Tem poder de mudar a nossa história, nossa casa, o nosso coração, dar destino para a nossa eternidade. E a gente está perdendo isso. Por isso a gente precisa ter uma mente de Cristo. E aí as nossas atitudes, as nossas falas vão glorificar a Deus, vão abençoar a vida de outras pessoas. Eu anotei aqui algo que eu vi em um livro que diz assim, ó, cuidado com o que você pensa. Cuide de seus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Cuide das suas palavras, pois elas se tornam as suas ações. Cuide das suas ações, pois elas se tornam os seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, pois eles definirão o seu destino. Tudo começou aonde? No pensamento. Aí você vai ver que Jesus, qual era a maior expressão do ministério de Jesus? O ministério do ensino. Você vai ver que todo o tempo Jesus ele vai de cidade em cidade, ele opera milagre, ele cura pessoas. Mas se você vai observar, assim, de cidade em cidade é Jesus ensinando, proclamando o reino. A essência do ministério de Jesus era o ensino. No percurso ele curava um, curava outro. Estava num culto, aparecia lá uma pessoa que precisava de um milagre, ele manifestava um milagre. Mas a essência do ministério de Jesus era o quê? O ensino. O ensino age aonde? Na mente. Tanto que as ideologias partidárias que querem ser incutidas na nossa nação, onde que o governo, as ideologias trabalham? Aonde? Nas escolas, nas universidades federais, porque sabe que quando afetar o pensamento, vai gerar uma mudança de comportamento, de atitude, de reação. Aí você vê a pessoa fazendo manifestação, aquelas coisas mais horrendas que a gente viu lá em muitas faculdades federais acontecendo. Por quê? Porque algo foi implantado na mente. Cuidado com aquilo que está forjando o seu pensamento. Então, o comportamento dos discípulos. Os discípulos, você acha que os discípulos foram corajosos? Sim ou não? Tinha matado Jesus. Jesus foi assunto aos céus. E os caras começam a pregar a palavra. Num raciocínio lógico, natural, seria o quê? Se eu começar a falar desse Jesus que morreu, o que vai acontecer comigo? Vou morrer, como aconteceu com Estevão. E depois que apedrejaram Estevão até a morte, parou o evangelho de crescer? Não. Eles foram revestidos de uma coragem. Tudo a partir daquilo que a palavra de Deus foi gerando na mente e no coração. Porque quando nós mudamos o nosso pensamento, nós interferimos no nosso comportamento. E isso vem desde lá de Deuteronômio. Olha para você ver, que interessante. Deuteronômio 6, 6-9 diz assim: olha a instrução de Deus acerca dos pais fazerem com os filhos. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitares, ao levantares, atá-lo-ás a tua mão como sinal, os levarás como uma faixa frontal nos olhos, olha, todos os sentidos, tu os escreverás nos umbrais das tuas portas. Então você vai ver como que uma mentalidade forjada pela palavra tem poder de determinar, de construir a nossa história. Então Jesus, ele trabalha isso de forma muito clara na vida dos discípulos. Por exemplo, olha como a missão, irmãos, a gente entender que nós somos feitos para uma missão é importantíssimo e ter isso muito cravado em nós. Você vai ver que na chamada inicial de Jesus aos seus discípulos, em Mateus capítulo 4, verso 18 a 19, especialmente aqui de Pedro e André, ele fala o que com os discípulos? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso é uma missão? Cumprir uma missão? Sim ou não? Sim, falar do amor de Deus, compartilhar. Então Jesus na chamada inicial já está falando, você tem uma missão. Você foi alcançado pela graça, por um propósito, para transbordar na vida de alguém. Eu te chamei para você ser pescador de homens. E durante todo o ministério Jesus vai fazendo isso. Ele alcança o gadareno, a mulher samaritana, o cego de Jericó. Multidões se rendem. E aí quando Jesus morre, é crucificado, morre, ressuscita, essa missão, ela é tão forte,
ela deve ser cumprida por cada um de nós que é discípulo de Jesus, que nós vemos Jesus falando sobre a grande comissão nos 4 evangelhos e em Atos. Ela é reproduzida. Uma delas nós lemos aqui, Marcos 16:15, que diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus, ele é tão nobre, é tão importante, um servo de Deus cumprir a missão de compartilhar da vida eterna, do amor de Deus com as pessoas que o cercam. E Jesus, ele fala, e isso é registrado nos 4 evangelhos e ainda em Atos. Muitas das coisas que aconteceram na vida de Jesus tem relatado as repetições em Mateus, Marcos e Lucas. São chamados na teologia de evangelhos sinóticos, porque as histórias se repetem, cada uma na perspectiva do autor que a escreveu, do Mateus, do Marcos ou do Lucas. Mas a grande comissão tem Mateus, Marcos, Lucas, João e ainda em Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. De tão importante que é cumprir a nossa missão. Irmãos, por que eu estou destacando sobre essa questão da mentalidade? Porque a nossa mentalidade, quer queiramos ou não, eu já disse isso de algumas outras formas aqui no púlpito, ela está sendo forjada pela cultura pós-moderna, que a gente queira ou não. A nossa mentalidade, ela sofre ingerências do século que a gente vive, da cultura, da era que a gente vive. Quais são as marcas dessa era? Essa é uma era extremamente individualista. Sim ou não? Você acha que as pessoas são extremamente individualistas? Pensam em si mesmas? Sim ou não? Egocêntrica. Nós vemos marcas dessa era materialista, consumista. Sim ou não? Sim. O consumismo em alta. Você entra lá na internet o tempo todo. Se você pesquisa um produto aqui, você abre o Facebook lá, você abre o Instagram aqui, tá propagando aquele negócio que você digitou no... A gente é bombardeado o tempo todo para poder comprar. Uma cultura materialista que faz a gente sempre se preocupar. Acabou o celular, lançou outro, eu tenho que comprar outro. O tempo todo isso está no nosso meio, forjando a nossa mente. Por isso que a gente precisa blindar a nossa mente, para que essa mentalidade não nos domine, porque traços de uma mentalidade da pós-modernidade pode nos afastar da nossa missão, pode esfriar o nosso coração em relação à missão, pode desviar os nossos olhos da urgência da missão. Por quê, pastor? Porque ela faz olhar só para mim, não faz olhar para o outro. O individualismo, o materialismo, eu só penso em fazer as coisas para mim, e aí eu não ponho foco no outro. Então o nosso grande desafio é justamente mudar os padrões dessa sociedade dentro da nossa mente. E a palavra de Deus já nos falou isso, Romanos 12, verso 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século. Mas o que a Bíblia diz? Mas transformai-vos pela renovação da... Não vos conformeis com esse século, nem com o século nós estamos, mas transformai-vos a partir de hoje, da renovação da nossa mente. O que vai acontecer quando a nossa mentalidade ela é renovada? Nós vamos experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quem aqui quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Meu irmão, a palavra de Deus nos diz, quando a gente deixar a nossa mente ser forjado pela palavra, pelos propósitos dele, pela missão pela qual nós fomos criados, nós vamos viver na essência a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga comigo, a minha missão começa a acontecer na minha mente. É igual o pai do pastor Rick Warren, está na minha mente, governa as minhas atitudes, gera as minhas ações. Primeiro pilar, para a gente poder aplicar alguns rápidos aqui, que deve ser estabelecido na nossa mente. Primeiro deles, a grande comissão é a nossa comissão. Vamos dizer, trazendo para a gente, a grande comissão é a minha comissão. Ficou bem mais ou menos, vamos melhorar? 1, 2, 3, a grande comissão é a minha comissão. Não é a comissão da Lu, não é a comissão do Felipe, não, é minha. Ah, mas fulano aqui do meu lado, vou chamar o pastor. É minha, é sua.
ela é intransferível, ela é pessoal. Não tem como eu fazer para você e você fazer para mim. Todos nós estamos desafiados, convocados para cumprir a grande comissão. John Stott diz assim: missão, antes de tudo, significa tudo aquilo que a igreja é enviada ao mundo para fazer. E o que nós estamos vendo hoje, irmão, é que a grande comissão tem se tornado a grande omissão. Nós vivemos um cristianismo onde a grande comissão tem se tornado a grande omissão, porque muitos cristãos estão inertes, são alcançados pela graça, estão insensíveis. Hoje nós vivemos, infelizmente, um cristianismo onde as pessoas, elas são alcançadas pela graça, mas elas não se incomodam com quem está do lado dela todos os dias e não conhece o amor de Deus. Eu fiquei estarrecido com uma pesquisa no Instituto Moody, um instituto muito sério, com grande credibilidade. Ele disse assim: apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. 100 pessoas se converteram, só 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine, 5. Só 5 levaram uma pessoa a Cristo. Os outros nunca se mobilizaram diante da missão. Sinceramente, ao olhar essa realidade, a pergunta que a gente precisa fazer é: será que eu e você estamos inseridos nesses 5% que cumpre a missão? Ou a gente tem feito parte dos 95% que nunca levou uma pessoa para Cristo? Pense aí na sua caminhada cristã. Você já levou uma pessoa para Cristo? E o que mais ainda me entristece, o mais drástico ainda, é perceber que muitos que, além de não levar pessoas para Cristo, afastam aqueles que estão no corpo de Cristo. Tem gente que, além de não compartilhar, não transbordar do amor de Deus, não atrair pessoas para o reino, ela afasta aqueles que estão se inserindo no reino, com línguas felinas, com a boca sendo usada pelo cão, com testemunhos incoerentes. Parece que as pessoas hoje estão mais agindo contra a missão. Ela não está só inerte, ela está agindo contra a missão. Ela dá um mau testemunho, ela mais tira pessoas do que coloca. Qual deles eu faço parte? Será que qual deles eu tenho feito parte no corpo de Cristo? Os que cumprem, os omissos, ou os que são tropeços? Irmãos, se nós queremos ser usados por Deus, nós devemos importar com o que Deus importa. E o que mais Deus importa é com o quê? Com vidas. A cruz é o retrato maior disso. O sacrifício dele foi por causa da redenção de vidas. Compartilhar desse amor de Deus é um dos grandes propósitos pelo qual nós existimos nessa terra. Rapidamente, para a gente poder aplicar alguns paradigmas na nossa mente. Como pensar como um cristão que cumpre a missão? Primeiro, troque o pensamento egoísta pelo pensamento altruísta. Então, se tudo começa aqui, então entenda. Primeira coisa, nos ataques desse mundo da pós-modernidade, primeira chave que a gente precisa mudar: troque o pensamento egoísta pelo pensamento altruísta. Se a gente quer cumprir a missão, a gente precisa trocar esse pensamento. Olha o que Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A Bíblia é linda. Irmãos, e sinceramente, se a gente for olhar
na real, né, pra gente. Você já observou que a maioria dos nossos objetivos, projetos de vida, e até mesmo as nossas orações e os relacionamentos que a gente cria e trava, eles pensam em qual benefício? Então, são estabelecidos pensando acima de tudo em quê? Em nós. Sim ou não? Às vezes a gente faz certos relacionamentos pensando em as nossas orações. Olha como que esse abalo, essa ação dessa cultura pós-moderna interfere na nossa mente. Você quer ver? Sua oração, por exemplo, a minha oração, aqui todo mundo ora todo dia. Ninguém nem falou amém? Amém. Na sua oração diária, pensa aí talvez na sua última oração que você fez aí no seu devocional. Você orou pela obra missionária? Você orou pelas autoridades talvez constituídas, por pessoas não alcançadas? Lembra aí como é que foi a sua oração. Vê se a gente está pensando egoísta ou pensamento altruísta. Na oração, algo extremamente espiritual. Nem vamos entrar nos outros detalhes. Normalmente, como é que é a nossa oração, irmãos? Senhor, abençoa a minha vida, o meu coração, a minha alma, a minha família, os meus filhos. Jesus, abençoa o meu trabalho, as minhas finanças, abençoa os meus sonhos, os meus projetos. Eterno, abençoa a mim mesmo, e abençoa eu, e a mim de novo. Amém. É assim ou não é, irmãos? Bem parecido. A gente só ora família, pelas nossas finanças. É errado orar por isso? Sim ou não? Óbvio que não. O texto é extremamente coerente. Cada um de vós, cada um cuide não somente dos seus, mas também dos interesses do outro. Ou seja, eu posso cuidar do meu, mas eu também preciso cuidar do interesse do outro. Então um cristão que entende que a grande comissão é a sua comissão, ele inclui e pensa nas outras pessoas e não exclusivamente em si mesmo. É o altruísmo. A palavra altruísmo é a ausência de egoísmo, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração os seus próprios interesses. É aquela frase do Albert Einstein que eu citei há uns dias atrás: só se começa a viver quando se vive para os outros. Então, irmão, Deus lhe chamou para um propósito que vai além de você mesmo. Os nossos objetivos devem ter como objetivo maior glorificar a Deus e abençoar as vidas que nos cercam. Ou seja, Deus quer fazer algo ao seu redor. Pense nessa semana como você pode fazer algo que pode beneficiar alguém. Um presente, um livro, uma mensagem, algo que pode abençoar alguém. Se a gente quer cumprir a missão, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E a primeira dela, troque o pensamento egoísta pelo pensamento altruísta. Segundo, troque o pensamento restrito pelo pensamento global. Uma mentalidade de quem cumpre a missão troca o pensamento restrito pelo pensamento global. Irmãos, isso é tremendo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus global. Tanto que João 3,16 diz que porque Deus amou a Israel é isso? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre plantou uma visão ampla no coração dos seus filhos, e a gente pensando restrito. E as pessoas, não importavam as limitações das pessoas. Olha o que ele fez com Abraão, nascedouro lá da sociedade. Ele chega para Abraão com 75 anos e uma mulher que ele tinha achado estéril. E o que ele fala para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Olha o que o texto diz: farei de ti uma grande nação. A mulher é estéril. O cara com 75 anos, já a promessa se cumpre depois de 25 anos. Mas Deus plantando na mente de Abraão um pensamento amplo, grande.
porque o Jesus que a gente serve é grande. Nós cantamos que grande é o Senhor, porque grandioso és tu, maravilhas fazes tu. Meu irmão, o Deus que nós servimos é um Deus grande. Abraão, no meio da caminhada, falou: vai ser o meu servo Eliezer, que vai ser o meu descendente. Deus disse: não, Abraão, sai dessa tendinha que você está debaixo dela, olha para as estrelas dos céus, começa a contar, assim será a tua descendência. Ou seja, o nosso Deus, meu irmão, Ele nos faz ver de forma ampla. Ele plantou isso no coração dos seus discípulos. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse em Atos 1:8: mas recebereis poder. Vamos dizer juntos esse texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o evangelho chegou até nós porque Jesus começou a gerar essa mentalidade ampla nos seus discípulos. Em Mateus, que nós lemos 4:18-19, ele falou assim: vocês estão pescando peixe. Daí, ó, vem cá um lambari, vem cá um tambaqui, sei lá o nome dos peixes, vem cá um piau. Eu estou acertando aí o nome dos peixes. Cadê os pescadores? Vem cá um bagre, traíra. Não, traíra não quer pegar não, a tilápia. Vem cá. Aí Jesus, o cara pescando peixe, Jesus falou assim: você vai pescar homens, você vai ganhar vidas, pessoas vão ser curadas. Irmãos, olha o que Jesus está fazendo. É como se a gente estivesse aqui, eu estou ouvindo o evangelho pela primeira vez, e Jesus está falando: olha, gente vai ser curada através da sua vida, gente vai ser cheia do meu Espírito através da sua vida, gente vai ser liberta através da sua vida. O cara lá pescando peixe, limpando peixe, remendando gente vai ser alcançada através da sua vida. Sabe o que eu aprendo, meu irmão, com isso? Nós não temos ideia do que Deus pode fazer através de um coração, de uma vida que se diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer, meu irmão, que independente da profissão, do cargo social que você tem, Deus quer te usar de forma extraordinária, poderosa, para a honra e para a glória do nome dEle. Amplie a sua visão, amplie a sua visão. Tem muita gente na faculdade que vai conhecer a Cristo através da sua vida. Tem muita gente na sua família e vai se render a Cristo através da sua vida. Você pode alcançar um, mas você também pode alcançar milhares, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus grande, Ele é Deus todo-poderoso, Ele é Deus fiel, Ele é Deus santo, Ele é governador, sustentador, Ele é o El Shaddai. Tem gente chamada nesse lugar. Todos nós somos chamados para a missão, mas tem gente que Deus vai surpreender aqui. Deus vai fazer de você um missionário de fato, de verdade. Aonde você colocar a planta dos seus pés, amplie a sua visão. Eu fico imaginando, por que uma igreja precisa ser de 100 membros? Por que uma igreja precisa ser de 200 membros? Por que onde está escrito isso, meu irmão? Se Pedro em uma pregação ganhou 3.000 pessoas, se a nossa cidade tem 280 mil habitantes e tanta pessoa perdida no GV Folia, festa da fantasia, olha um monte de gente perdida, por que tem 100, 200, 300 membros? Não, o nosso Deus é um Deus grande. Nós queremos milhares, não para a nossa glória, mas para a glória dEle, para subirmos para a eternidade. Pode aplaudir a Ele. Pastor Tiago citou uma frase aqui, uma certa feita, dizendo que uma igreja que recusa crescer está declarando que não se importa com as multidões que vão para o inferno. Deus está se importando com quem? Irmãos, a sociedade secular já pensa de forma globalizada e a igreja está perdendo o feeling, sendo que Deus plantou desde lá da criação. A sociedade, provavelmente o relógio que você está com ele, a roupa que você está, provavelmente o celular que você está, é coisa produzida às vezes em outro país. Por que o evangelho tem que ficar restrito? Onde? Esse evangelho tão poderoso, o que Deus quer fazer na nossa vida é algo tremendo, meu.
é glorioso. O nosso Deus é um Deus grande. Nazaré ninguém conhece. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode sim. O nosso Salvador, o nosso Redentor. Pode um pescador fazer alguma coisa? Pode sim. Um pescador ganha em uma pregação 3.000 pessoas. Pode Israel fazer alguma diferença? Parece uma vírgula no mapa. O Brasil é desse tamanho. Israel é uma vírgula no mapa. E contagiou as nações. Porque não é Israel. Não se trata de Pedro. Se trata de um Deus que é grande, poderoso, sublime, eterno, o único nosso Deus. Você pode aplaudir porque Ele é digno. Você pode exaltar. Você pode tributar a Ele toda a honra, toda a glória, toda louvor, toda adoração. Diga para 2, 3 aí: Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Diga: Deus quer fazer coisas grandes não só na sua vida, mas através de você. Não tem um tempo tão oportuno como esse, irmãos. O número de cristãos não são poucos como era na igreja primitiva. Os meios de comunicação hoje, a gente está aqui, ó, tem gente de vários países, que os meninos da mídia já falaram com a gente, que assiste as pregações de outros países. O evangelho hoje está muito mais fácil. O negócio é que a gente quer usar a rede social para coisa que é dessa terra, coisa que não tem nada a ver com nada. Por que você não pega essa rede social sua, meu? Pode falar lá, compartilha sua vida, brinca, tá? Mas fala do amor de Deus. Põe um versículo já tem o poder de mudar muita gente. Compartilha o que Deus fez na sua vida. Diga uma palavra de bênção em um negocinho daqui dos stories seu. Manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, um áudiozinho. Para finalizar, precisamos trocar o pensamento egoísta pelo pensamento altruísta. Segundo, nós precisamos trocar o pensamento restrito pelo pensamento global. Terceiro, troque o pensamento imediatista pelo pensamento de perspectiva eterna. Vamos dizer juntos? Troque o pensamento imediatista pelo pensamento de perspectiva eterna. Glória a Deus. Pensai nas coisas que são não nas que são daqui da terra. Nós estamos tendo um pensamento sempre imediatista. Muitas coisas que a gente empenha a nossa força hoje, amanhã não vai dar nada. Daqui a um ano já não vale mais nada. Até mesmo as nossas aquisições, é aquela paixão do carro que eu comprei, passa ou não passa? Eu vi uma live do pastor Vitor Hugo agora, ontem, com o pastor Tiago Brunet, batendo um papo, que ele foi diagnosticado, o pastor Vitor Hugo foi diagnosticado com um câncer, se não me falha a memória, no estômago, muito agressivo. Ele já esteve aqui na nossa igreja, um homem de Deus. E aí o pastor Tiago perguntou para ele, o que aconteceu na mente dele quando ele recebeu o diagnóstico. Ele falou assim: pastor, ele estava conversando sobre perdão. Ele falou assim: quando a gente recebe um diagnóstico como esse, essas coisas não fazem sentido. Vou ficar com raiva de fulano, quem está me falando mal de mim, não faz sentido. Não faz sentido as coisas materiais, não faz sentido. Essas coisinhas bobeira que a gente briga, não conversa, não faz sentido. Aí o que foi abordado no bate-papo deles, que eu achei muito essencial, interessante, é que ele falou assim: por que a gente precisa esperar um diagnóstico para poder mudar a nossa concepção da vida? Por que não mudar hoje, se isso realmente é a essência da vida? Se a essência da vida é você glorificar a Deus, amar as pessoas, perdoar as pessoas, por que eu vou precisar de um diagnóstico, uma crise financeira, alguma coisa drástica acontecer na minha vida, para eu virar essa chave na minha mente? Por que não ter um pensamento eterno, se a Bíblia diz, pensa nas coisas lá do alto? Se a Bíblia já instrui, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não escavam, não roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde estão os nossos maiores valores? Para finalizar, irmãos, eu fiquei pensando, até uma vez eu lembrei dessa questão. Imagine só que esse barbante aqui representado seja a linha da nossa história. Segura aí, irmãos.
Imagina, aqui tem uma linha grande. Pode redar para lá onde você está. Isso. Agora imagine, pode sentar ali, pastor. Eu vou tirar tudo. Mas imagine que isso aqui, essa linha aqui, ela roda o mundo, é infinito. Isso aqui é infinito, o branco é infinito. Imagina que esse branco é infinito. Essa linha, na verdade, é infinita. Roda, dá um círculo no mundo. Essa parte vermelha é a nossa vida na terra. Isso aqui, todo mundo sabe que uma hora vai ter? Sim ou não? Sim. E depois nós temos o quê? Milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Tudo que você pensa, age e comporta aqui vai determinar o que você vai viver aqui, ó. Os galardões, a eternidade, a salvação. Depende aqui, ó, de como eu penso e ajo aqui. E o que a gente vê as pessoas hoje fazendo? Aqui, eu não sei o que, eu tenho que viajar, eu tenho que não sei o que, eu não vou conversar com fulano, eu vou ser bobo. Você aceitou isso na sua vida? O cara vive só aqui, ó. Eu vou conquistar isso, conquistar aquilo. E aqui? Isso aqui. Sendo que aquilo que eu penso, ajo e faço aqui é o que vai definir aqui. E a gente está aqui, ó. Jesus já falou: pensa nas coisas que são do alto. Não acumula tesouro na terra, não. Acumula tesouro no céu. Cumpre a sua missão. É gente morrendo por causa disso aqui. E às vezes colocando em risco uma eternidade com Deus. Porque a gente só vive pensando na gente mesmo. Porque a gente não tem tempo para falar do amor de Deus. Estou ocupado demais. Como eu e você temos pensado? Como eu e você temos nos comportado nessa terra? O que você tem feito acerca da eternidade? Hoje Jesus nos convoca a trocar o pensamento imediatista pelo pensamento de perspectiva eterna. Eu quero pedir o pessoal para colocar um vídeo. E esse vídeo é uma dramatização. São os últimos. Segura só um pouquinho. É uma dramatização da história de dois amigos, em que um era cristão e o outro não. E se faz então essa dramatização sobre algo que acontece na vida de um desses amigos que não conhecia a Cristo. Esse vídeo dura 4 minutos, parece. E logo depois nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar, preste atenção como é a legenda. Então vai requerer da sua atenção aí para você ler essa carta, chamada Carta ao Inferno. Dear Zach, what if I died today? It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on Earth. I can think, I can talk, I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name, and began to look in this thing they call the Book of Life. I guess they couldn't find it though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter into heaven, and the rest would be condemned to hell forever. Man, I was scared.
the angel threw me into some kind of holding cell where I've been sitting and thinking for a long, long time. Do you want to know what I've been thinking about? I've been thinking about you. Zach, you're a Christian. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. Well, the question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend, but if you really were, you would have told me about this Jesus and told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the lake of fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified. No, the angels are at the door. Oh no. No! They're coming in and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where hell burns. This is it. I am without hope. We're coming closer, closer, closer. Dezenas de pessoas nos cercam todos os dias. E a gente tem agido apenas como espectador de pessoas que dizemos que amamos e que estão indo para a perdição inalterável, eterna. Mas a gente está tão ocupado com as coisas da terra que dura uma pontinha vermelha que nós vimos aqui, que a gente não está nem aí para quem nos cerca. Será que já passou gente na minha vida e na sua vida? Talvez poderia escrever uma carta como essa. Será que não já passou talvez dezenas de pessoas que partiram e a gente só assistiu? Às vezes até envolveu com ela nesse caminho de perdição e ela se foi. Mas a pergunta é: até quando? Se a eternidade é uma realidade mais forte do que a própria vida terrena. Se tem uma certeza que todo mundo tem, é que a vida terrena tem um fim. Então hoje eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos caminhar para o encerramento. O Ministério de Louvor vai vir aqui. E eu gostaria de fazer um convite para você. O primeiro convite que eu gostaria de fazer, mesmo no seu lugar, nessa oportunidade eu não vou te chamar aqui à frente, mas Deus está aí te contemplando. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. E eu gostaria de saber nessa noite se porventura tem alguém aqui que ainda o seu coração não está entregue de fato a Jesus. Você ainda não tem a convicção da sua salvação, da vida eterna. Hoje você está ouvindo o Evangelho. Hoje você tem a oportunidade, como Zeke que não teve, talvez ao lado do seu amigo Josh, de ouvir o Evangelho de fato, de entender a mensagem da salvação. Jesus salva. Você está aqui. E eu creio que muito mais do que um amigo que convidou, você tem costume de vir, eu creio que o Espírito de Deus que te ama tanto, Jesus que te ama, te trouxe para cá, te atraiu aqui. E se nessa noite você, diante de Deus, você deseja firmar esse compromisso, pegar de fato a sua vida para Jesus, no lugar onde você está, eu quero convidar você só para ter essa atitude diante dos céus. Você vai levantar a sua mão direita e eu quero te abençoar, e depois você pode abaixar. Porventura tem alguém que deseja fazer esse gesto de entrega ao Senhor, você vai dar um sinal com a sua mão e eu quero te abençoar. Porventura tem alguém? Deus te abençoe, querido jovem. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.
Amém, Jesus. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar. Mais alguém na parte de baixo aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar na galeria. Mais alguém que eu, porventura, talvez eu não vi. Já vi os meninos ali, que lindo, glória a Deus. Mais alguém? Lá na galeria, porventura, tem alguém que deseja fazer essa entrega? Dá um sinal alto assim, porque às vezes eu posso não ver. É você e Deus, é a eternidade que você define, é aqui, né? Depois que passou, é igual o rico e o Lázaro. Lá não tem jeito, o rico e o Lázaro, o rico falou, deixa eu voltar. Fala, mas aí não tem mais jeito, o negócio é hoje, né? A oportunidade está sendo agora. E se você, alguém na galeria, desejar fazer isso diante de Deus, você vai dar um sinal com a sua mão. Eu quero te abençoar. Bom, eu gostaria de fechar, que a gente fechasse os olhos, todos colocassem as mãos no coração, e vamos orar junto com todos esses irmãos. Diga comigo assim: Senhor Jesus, todos, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida e o meu coração completamente a Ti. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração de tudo aquilo que possa estar desagradando o Senhor. E nessa noite, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu serei, a partir de hoje, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar com um cântico ao Senhor. E eu gostaria que você, nesse último cântico, nesses minutos finais, pensasse em alguém que você durante essa semana vai compartilhar do amor de Cristo. E você vai orar por essa pessoa agora. Talvez você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Talvez você vai marcar um café com ela. Talvez você vai presenteá-la com um livro, com um cartão, eu não sei. Mas ore por alguém, pode ser da sua família. Mesmo que você já tenha falado, essa semana, uma pessoa que você vai adotar em oração, e para cumprir a sua missão, a começar a cumprir. Quero nascer no Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua.